Meus irmãos, nós estamos tratando sobre batalha espiritual, sobre a questão de hereditariedade familiar, espiritual. Tem uma pergunta? Ok. Bom, próximo domingo agora, irmãos, nós temos, que é dia 14, é isso, né? Nós temos batismo. Temos 3 pessoas que decidiram se batizar, passar pelo batismo, e batismo não é uma questão de medo, né? É uma questão de decisão, e é uma grande oportunidade. Meu Deus do céu, a partir do momento que você tem clareza e não tem o porquê não batizar, né? Tem gente que fica amarrado que, mas meus pais me batizaram quando eu nasci, outro é porque eu batizei em tal igreja. Tá tudo bem, nós não ficamos batizando, né? Como a carta dos Hebreus, né? Provavelmente Paulo escrevendo aos Hebreus vem tratando que eles ficavam batizando, pecava, batizava, pecava, batizava. Não é essa a questão. A questão é que nós decidimos batizar, principalmente agora, hoje em dia. Quem batiza, às vezes, que já veio de outra igreja e batizou lá, não é para fazer, ser pertencente a essa igreja, de forma alguma. Mas é simplesmente para ter certeza e convicção que batizou em Cristo Jesus. Amém? Então, se tem os irmãos do online, o YouTube deve estar funcionando, né? Então, que deseja batizar, eu sei. Aline, aquela irmã que ia vir com o filho, respondeu? Vai vir? Só ele ou os dois vai batizar? Então são 5 pessoas que vão batizar. Então nós temos 5 pessoas. E o mais lindo disso tudo, irmãos, é que nós batizamos em Cristo. Não estamos atrás de prosélitos, né, de fazer seguidores nossos, ou daquilo que nós aqui, não, mas é de Cristo. E depois nós temos um trabalho incansável, que toda quinta-feira nós temos culto de ensino, fora os cultos de domingo, fora mentorias, fora, nós temos um trabalho incansável para que todos sejam discipulados. Se tem uma coisa que nós fazemos aqui é discipular todos que batizam e todos que fazem parte dessa igreja. Amém? Então, domingo agora nós temos, depois, dia 21 tem a ceia do Senhor, que é a Santa Ceia. Todos são mais do que convidados à mesa do Senhor, só não aqueles que não são batizados. E depois nós vamos falando sobre o culto das primícias, que é o final do ano, um culto profético, meus irmãos. Nós fazemos o último dia do ano e o primeiro dia do ano que vem. Então ali na virada nós passamos orando, fazemos uma oferta profética ao Senhor, passamos em comunhão com os irmãos. Então não deixe para chegar lá no dia decidir, já decide já, o salão já está alugado, Deus já nos preparou, amém? Deus já nos preparou 6 parcelinhas, mas já estamos na 5ª parcela, e querendo deixar disponível para os irmãos só pagar o que vai comer, que provavelmente vamos fazer um churrasco, um arroz e alguma coisa ali, mais um bolo e sorvete, coisa boa, né? Porque senão traz todo mundo, cada um uma coisa, e depois na hora de esquentar dá um trabalho danado, e uns traz uma coisinha um pouco mais que o povo gosta, o outro sobra, o outro falta, apesar que isso nunca deu problema aqui para nós. E às vezes acaba sobrando bastante coisa também. Então, arrecada um valorzinho de cada um, que não fica muita coisa, faz o churrasco, faz o bolo, faz o sorvete, faz mais algumas coisas ali, em um salão, com os talheres, tudo pronto, vai ser uma bênção, irmão, vai ser uma bênção, com certeza. Então, estão todos convidados, todos que estão aí, no online, no YouTube, estão todos convidados. Ok, tem uma pergunta ali do treinamento passado. Você fecha a porta, mas seus pais forem vivos, eles abrem novamente. Deixa essa pergunta aí, vamos orar, eu já respondo já. Vamos orar, irmãos? Deus, em nome de Jesus, que mais uma vez, Senhor, com muita alegria nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, pedimos a Tua guia, direção, Espírito Santo, que o sangue de Jesus, o nome de Jesus esteja sobre nós, guardando esse ambiente,
nos blindando de todo mal e nos conectando ao trono do nosso Deus e Pai. E é em nome de Jesus, você diz amém. Amém. Embora os assuntos são bem fechados, né? Mas é uma sequência. Se quiser entender mais, está no YouTube o restante aí. Claro que tem muita coisa que acontece depois que nós encerramos no YouTube, aí toca um louvor, depois nós voltamos para cá para finalizar o culto. Às vezes Deus nos dá mais uma direção, alguma coisa assim, ou para mim, ou para quem está ministrando, e aí não fica no YouTube. Mas a ministração fica no YouTube, está lá os outros cultos, e nós estamos tratando sobre essa questão de maldição hereditária. É possível, né? Claro, com certeza, com toda certeza, né? É só pensar que você vai ver que isso é muito, muito real. E aí a pergunta é o seguinte: se meu pai, né, se o teu pai, continua plantando um plantio ruim, e como que fica você? Né? Porque aí você vai lá, cancela todo o mal, ora, e aí depois, vai lá, está lá de novo a colheita. Então o que faz? Primeiro, quem pagou tudo isso e paga, sempre é o Senhor Jesus, amém? Amém. Nós simplesmente tomamos posse disso. E como que acontece nesse conhecimento, nesse entendimento? Então, se teu papai, tua mamãe continua no pecado, continua abrindo essas brechas, continuamente, tire um dia por mês, um dia por semana, para tu orar e repreender isso. Não tem o que fazer. Não é uma batalha que você vence uma vez e está zerada. E outro problema, seríssimo, para quem acredita, para quem, todo mundo espiritual, inclusive salvação é para quem crê. E se você não crê nisso, também a sua vida, sua salvação não estará em jogo. Desde que você creia em Cristo, você está salvo. Amém, igreja? Amém. Mas um dos problemas mais graves é quando aquela pessoa que carregava uma identidade espiritual ali bem difícil, cheio de pecado, cheio de brechas, e a pessoa vai acumulando entidades que vão se alimentando dessa pessoa. Quanto maior o nível de pecado, maior o nível de desvio do caminho do Senhor, e se for ímpio e tudo mais, quanto mais isso, mais demônio, mais entidade vai ter. Um exemplo, quando você vê um mendigo andando para a rua, uma pessoa desses andantes aí, a carga deles é enorme. Já procure que você sempre vai achar 1, 2 cachorrinhos ali junto, e porque os animaizinhos também, eles podem sempre carregar espíritos junto com eles. Por isso que você orar, você tem que orar na sua casa, inclusive pelos seus animaizinhos também. Senão eles se tornam uma câmera ambulante te vigiando. Então, o que acontece? Quando você tem uma pessoa assim na sua família e ela parte, e ela morre, ali é o momento mais sério da questão da batalha espiritual. Por quê? É quando os espíritos sairão daquela pessoa, vão vagar, vão procurar, não vão encontrar e vão voltar para a mesma casa. Casa quer dizer família. Então vai voltar e vai procurar se alojar em alguém que seja filho, que seja neto, até terceira e quarta geração. Então é nesse momento que você deve prestar mais atenção, orar mais, vigiar mais, porque depois é impressionante como nós somos distraídos e depois acabamos perdendo a percepção, e aí acontece, aí o filho fica bem pior, a mãe fica bem pior, e acaba que quase ninguém percebendo. Claro que Satanás ele está aí trabalhando para cegar a quem ele pode. Amém, igreja? Então é um ponto de extrema atenção. Maldição hereditária funciona, maldição hereditária acontece, maldição hereditária, você pode colocar qualquer outro nome, mas é exatamente isso. E se você não buscar, se você não tiver entendimento, se você não tiver clareza, você vai continuar sempre sendo filho de Deus, mas vivendo uma vida, infelizmente, uma vida de derrota. Glórias a Deus. Irmãos, nesse culto, quero iniciar ele aqui, já que nós estamos tratando sobre batalha espiritual, deixando aqui, aproveitar que vai ficar no YouTube, nós temos uma parcela de pessoas, de irmãos que nós alcançamos através do YouTube, dos cultos, então deixar isso aqui registrado,
né? Eu acho que vocês já viram o que aconteceu com Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos. E eu quero deixar aqui a nossa nota de repúdio a isso, né? Toda pessoa perigosa, ela está sempre correndo um grande risco de morrer. Porque se você pensar em Estevão, se você não sabe quem que é o Charlie Kirk, eu vou te falar. Mas quando você vê Estevão, que tinha um discurso e uma oratória que ninguém conseguia combater e nem calar, o que fizeram? Mataram ele apedrejado. Então, o que acontece é que esse rapaz, 32 anos eu acho, fiquei muito triste, muito triste. Isso me deixou profundamente entristecido quando eu vi. Ainda achei que era uma montagem quando eu recebi o vídeo, achei que era, mas infelizmente não era. Era um rapaz que sempre estava dentro das faculdades, palestrando, falando e deixando o microfone aberto, defendia a palavra de Deus, falava sobre salvação, falava sobre o nome de Jesus e defendia o partido de direita. Quanto a isso, eu não me oponho a nada dessas coisas. E ele tinha, normalmente, a livre expressão de poder falar, mas sempre no debate aberto, sem ofender, sempre deixando o microfone para que alguém viesse a falar contra, ou para poder um debate produtivo. É o que eu sempre vi. E ele estava agora, eu acho que foi ontem, em Utah, né, nos Estados Unidos, e ele estava em uma cadeira, um público enorme, e ele estava falando, e eu acho, depois você assista lá, ele estava falando sobre salvação, sobre por que ele acredita na Bíblia, por que ele acredita em Jesus, e alguém deu um tiro nele, eu acho que foi um fuzil, e é nítido você ver que pega no pescoço dele, é uma cena muito forte, e ele cai ali, provavelmente já morto, foi levado para o hospital. E você tem que ser ligado nessas coisas, você precisa prestar atenção. É o nosso irmão que morreu, irmão. Perdemos um irmão e uma voz profética. Entende isso? E a loucura maior não é isso, porque louco tem em todos os lugares. Você vê, eu preciso gastar uns minutos aqui para falar para você. Por quê? Quando alguém, e com certeza podia ser com o Lula, com qualquer um, mas quando deram uma facada no Bolsonaro, absurdo do absurdo, mas ainda é passado um pano e ninguém resolve, ninguém vê nada. Aí deram um tiro no Trump que ainda vieram falar que é montagem, um tiro que matou outra pessoa lá atrás, entende? Então, claro que nós estamos em uma guerra ferrenha, uma guerra das ideias, entende? Então eu acho que, sinceramente, quem é um homem que gosta de outro homem, eu acho que ele tem que ser feliz, eu acho que ele tem que viver a melhor vida que ele tem, se ele acredita em Deus, se não acredita, respeito. E eu vejo muitos discursos falando, né, que a esquerda e tudo isso e tal, e que são perigosos. A nossa função e obrigação é amá-los, inclusive quem fez isso, porque ele também é uma vítima e também está sob engano de Satanás, entende? Então devemos tomar cuidado, sim, mas essa guerra vai acabar só na volta de Jesus. E coloca a imagem para mim, para vocês verem a família dele. Olha lá, deixou as duas filhas, eu acho que é um menino e uma menina, deixou o casalzinho. E sabe o que é de se admirar? É as pessoas celebrando isso. É as pessoas, no plenário lá dos Estados Unidos, quando foi pedir hoje 1 minuto de silêncio, todo mundo vaiou, não deixou fazer 1 minuto de silêncio. Agora, tu acha que está lá e está longe daqui? Está aqui na rua, irmão. Está aqui em todos os lugares. Então, essa batalha, ela é extremamente real. E está a todo tempo em volta de nós. E qual que é a questão, meus irmãos? Vocês podiam deixar para limpar isso depois. Já derramou, deixasse assim.
Qual que é a questão disso? A questão que tem um monte de cristão defendendo coisas que nem conhece. Entende? É defendendo aborto, é defendendo isso, votando em certos candidatos que defendem isso, que defende Hamas, que defende... É esses absurdos. Então o que eu te falo? Quem está vivo aqui, diga amém. Amém. Olha só, cuidado, porque se você não tem filho, tu tem neto, e está exposto a isso. E o problema é que daqui a pouco essa luta está onde? Dentro da nossa casa. Entende? Então quero deixar aqui esses 7 minutos que eu falei aqui, e uma coisa é certa, ele com certeza está debaixo do trono de Deus, não está no paraíso, está debaixo do trono, porque os mártires é para lá que eles vão. Então gastou a vida, mas o quanto mais ele poderia produzir, não? 32 anos, né? É mais ou menos, eu penso mais ou menos igual o Nicolas, né? Imagina, daqui a pouco acontece isso aqui no Brasil, e daqui a pouco surge outra notícia, isso, e só simplesmente passa. Mas, fique aí você sabendo que a luta hoje é essa daí, é no campo dessa energia. Amém, igreja? Amém. E depois é bom que você dê uma pesquisada para você estar bem posicionado quanto a essas questões. Nós falamos, irmãos. Semana passada nós tratamos sobre alguns assuntos, os irmãos lembram, né? Que maldição sem causa, ela não tem como fazer, né, morada em você. Ela sempre vai procurar uma causa para isso. Amém? Amém. E nós falamos também, fica bem atento na Bíblia para mim, João capítulo 5, versículo 14, que diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então vamos pegar esse ponto para nós seguirmos, para você compreender que a partir do momento que você se envolve com Deus, se afastar do Senhor vai se tornar um problema maior ainda para mim e para você. E os irmãos que estiverem bem atentos aí, eu quero que inclusive os irmãos que estão no Zoom, outros que estão no YouTube, que você possa deixar uma mensagem aí, se você consegue compreender que a luta do diabo não é matar a pessoa muitas vezes, mas se tirar de dentro dos cultos, já é um feito enorme. Um pai de família, uma mãe, mais ainda, porque já influencia um monte de gente. E o que Jesus deixa muito claro aqui para nós? Não se afaste, não peques mais, vai, não peques. Por quê? Se você se desviar dos caminhos do Senhor, vai te acontecer coisa pior do que quando Ele te encontrou. Está claro isso para você? Então, o perigo é esse, e realmente não é isso que acontece. Então, nós precisamos aqui entender, vamos ler uma palavra, vamos iniciar aqui, Mateus capítulo 13, versículo 1, se você trouxe, eu não preciso nem te avisar de novo, mas fica à vontade, mas se você quiser anotar, é uma boa coisa que você faz. Mateus capítulo 13 fala muito sobre a questão, vamos dizer, de batalha espiritual e da guerra que Satanás trava com todos nós. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Eu nem vou parar muito aqui, mas sabe que sempre que eu leio esse texto, eu gosto de falar, né? Saindo Jesus de casa, que Jesus tinha casa. Os defensores do evangelho da miséria gostam de falar que Jesus não tinha nem aonde pousar, mas não conhece nem de Bíblia, nem do samaritano, nem o porquê ele falou isso, né? Mas então Jesus tinha casa, irmão, e nem era uma só. Mas o propósito dele não era construir, não era ter, mas ele tinha, amém?
assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. Preste atenção. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. Várias parábolas. Essa é tão importante que ficou registrada. Mas não foi só essa. E nem somente as que tem na Bíblia. Mas essa foi de uma extrema importância que o Espírito Santo achou por bem deixar gravada para nós. E aqui nós vamos retirar hoje vários aprendizados para nós, amém? Feche teus olhos, deixa eu orar de novo para nós. Deus, nós estamos aqui, Senhor, em um ambiente de estudo, um ambiente estabilizado, Senhor. Quero te pedir, Deus, nós podemos preparar o ambiente, nós podemos orar, mas para nos defender do diabo, somente o Senhor. Quero te pedir, Senhor, abre o nosso coração, a nossa mente, nos ajuda a entender a Tua palavra, Senhor. Afasta de nós o cansaço, o sono, nos dá, Senhor, virtude suficiente, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Espírito Santo. Eu peço que tenha misericórdia de nós, que grave a Tua palavra em os nossos corações, na nossa mente, no mais profundo da nossa alma, que essa palavra nunca venha sair de nós, Senhor, e cada um que está ouvindo a mesma, e cada um, Senhor, que o Senhor tiver essa palavra para guardar e gravar em cada um, que o Senhor não deixe que nada venha roubar, mas nos coloque, Senhor, em comunhão, em sintonia contigo, para que possamos entender e compreender a Tua palavra, Espírito Santo. E eu te peço, em nome de Jesus, você diz amém. Amém. Volta o versículo para mim. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e você diz amém. Amém. Continue ou com a sua Bíblia, o caderno que você tiver aí. Os irmãos que estão aí, sempre me atualiza do YouTube para mim, por favor. Ouça bem. Eu achei que eu, em breves tempo, pararia de falar esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, achava isso. Mas cada dia que passa, eu percebo que é a realidade. E que o difícil não é começar. Gente, mas isso é óbvio. Claro que é óbvio. Agora está óbvio. Depois que você descobre, né, aí se torna óbvio. Mas a dificuldade do cristão, faça uma conta, coloca aí no papel, coloca no seu coração para tu ver. Os que não se envolvem, irmão, eles não permanecem. Eles não permanecem dentro da casa do Senhor. Quantos e quantos e quantos que vêm e que louvam e que amam e que falam e que querem salvar o mundo, e querem mesmo, e isso é maravilhoso, mas aí nos nossos relacionamentos pessoais, nas crises da vida, ou seja, a semente é boa, a terra é uma terra salva, é uma terra boa também,
Mas constantemente você vê pessoas que vêm, passam um tempo, ora, canta, fala em línguas, encontrei Jesus, meu Deus. E isso acontece aqui em todas as igrejas, eu acho, do mundo, tá? Não, encontrei a igreja, amei a igreja, gostei até do pastor. Aí depois de um tempo, mas é o trabalho, é a família, é isso, que essa palavra caia no seu coração. É impressionante, aqueles que Deus chama, realmente são poucos os escolhidos. São poucos aqueles, se nós for pensar um pouco melhor, não é nem escolhido, se ele já chamou, é porque ele escolheu aqueles. Mas desses chamados são poucos os que são separados desse molho, sabe? Porque o chamado é geral e o chamado é de Deus, então isso acontece, porque Deus tem todo o poder. Então ele chamou, está chamado e vai chamar, em algum momento vai ser chamado. Mas daí para frente já não é mais com Deus. Aí passa a ser as nossas escolhas e as nossas decisões. E para ter disciplina é algo que não é fácil, para ter constância. Então, o que nós lemos aqui, que olha só como que é interessante. Deus ama, irmãos. Será que os irmãos estão preparados para essa ministração, para essa conversa aqui? É uma conversa, eu creio, do Pai, né? Do Espírito Santo conosco, que somos a igreja. Mas é muito claro você observar e você entender que Deus ama a todos. Só que Ele também tem como saber quem o ama, mesmo sem o conhecer. Quantos aqui não estavam na mais profunda religiosidade, mas de alguma forma fazia pensando estar fazendo certo? E aí fazia porque amava a Deus, mas fazia da forma errada. Mas quem foi lá se revelar? Foi Deus. Não foi assim com Paulo? Que matava os outros e aprisionava, porque pensava que estava fazendo para Deus. E Deus foi lá, e o resgatou e falou, vou me revelar para ele. Amém, igreja? Porque olha como que isso é interessante. Vamos continuar no versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? E tem algo que é errado, e que nós aprendemos às vezes, que as parábolas são para elucidar, ou seja, são para trazer clareza, são para facilitar. E a parábola não tem, pelo menos o que Jesus diz, não é que ela veio para facilitar. Jesus não falou, olha, eu conto por parábolas porque é para ajudar a entender. E às vezes você já ouviu isso muitas vezes. Não tem nada disso. Pelo menos não foi isso que Jesus falou, porque os discípulos perguntaram, se aproximaram e perguntaram, por que eles falam por parábolas? Olha a resposta de Jesus. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É igual dos talentos, amém? Mas olha só, Jesus está dizendo aqui o mistério do reino dos céus, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos... Você está conectado, sintonizado para entender que essa palavra não é de salvação? Você está conseguindo compreender que isso daqui não tem nada a ver com salvação? Mas que essa é uma palavra de bênção, é uma palavra de libertação. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o mistério é o segredo. Mistério é segredo, né, irmão? Só que o segredo, para quem que você conta um segredo? Para alguém que você confia. Você não vai sair contando um segredo, tem gente que faz isso, né? Tomou um café, abre o coração e fala, olha,
Eu não sei porque eu confio em você. Pronto, acabou com a vida ali mesmo, né? Mas segredo você conta para quem é de extrema confiança sua. Então Jesus está dizendo o seguinte aqui, olha, o segredo é revelado para vocês. E por que eles não podem saber? Não, porque vai que eles entendem. Entende que Jesus, tu acha que Jesus, ele sai fazendo tudo para todos, e porque ele é só amor, e o amor hollywoodiano, né? Aquele amor que... Entende? Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Ou seja, então a parábola já é o sentido do quê? Para não entender. Amém? De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Agora, troca o fundo para mim, põe um fundo um pouco diferente aí. Agora, o porquê que Jesus não quer que eles entendam. Versículo 15 vai explicar. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Nós não tem como fugir disso daqui. Não tem como nós... É o que Jesus falou. Não quero que eles entendam, porque senão eles vão acabar entendendo. E se eles ouvir e entender, eles serão curados. Mas então por que que o Senhor, o seu feito não é vir aqui para libertar os cativos? E por que que o Senhor não quer os curar? É simples. Porque o coração deles é endurecido. Isso explica muita coisa. Isso explica porque muitas pessoas não recebem a palavra. Porque muitas pessoas ficam uma vida inteira e não recebem Deus como seu Senhor. E você pode falar, você pode pregar, pode fazer o que for. E não consegue atingir o coração. Por quê? Porque é um coração cheio de ego, cheio de vaidade, cheio de arrogância, cheio de eu. É eu que faço, é eu que mando, isso não está certo. E quando a pessoa tem muito eu, não tem espaço para Deus trabalhar. E às vezes nós ficamos uma vida pedindo, e Jesus já sabe quem Ele quer e quem Ele não quer. Amém, igreja? Volta o versículo para mim. Versículo 16. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, Deus abençoe, Anderson, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Diga amém. Amém. O que nós estamos aprendendo aqui, e você aí na sua casa, e já foi falado em um outro culto aqui, esses cultos de ensino, que para você ser discípulo, você precisa ouvir, lembram disso? Depois crer, aplicar a palavra e permanecer na palavra. Aí então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso daqui é a continuação. É uma continuação. Jesus está dizendo, olha, vocês ouviram, vocês creram. E porque vocês creram, vocês permaneceram. E porque permaneceram, se aplicaram na palavra. E porque depois de se aplicar, a verdade chegou até vocês e a verdade vos libertou. Eu estou achando que o Osmond está meio tímido hoje. O porquê muitos não querem estar aqui sentado, estar aí.
O porquê, essa semana eu enviei um vídeo para, eu acho que foi para o grupo aqui, não sei, mas eu sei que eu enviei para um irmão. Daqui a pouco, eu tomo cuidado porque senão daqui a pouco vai achar que eu sou contra qualquer tipo de profecia e qualquer culto avivado. E eu amo isso, irmão. Só que entre um culto avivado e um culto racional, isso se alcança com maturidade. Quando você vai alcançando um certo nível de maturidade, você vai se importando, não que você não se importa, porque isso é maravilhoso, mas você se importa menos em sentir e mais em entender. Você quer entender, porque a vida não se resolve em sentir, a vida se resolve em você entender e aplicar na sua vida. Amém, igreja? Amém. E eu compartilhei um vídeo de uma satanista dizendo, e foi no grupo lá que eu compartilhei, né? Porque se ela viesse aqui pregar, sendo satanista mesmo, se ela viesse aqui e explicasse, a igreja inteira ia falar, agora eu acredito. Porque sempre assim, nós acreditamos muito mais no diabo do que em Deus. Porque se Deus fala que vai te abençoar, você fala, Senhor, será? Mas se falarem que fizeram uma macumba para você, amanhã você já está passando mal. Amanhã, será que não? E ela dizendo que ela era uma médium, né? E ela, na igreja evangélica, que ela vivia, o culto não cabia de pessoas. Era um culto à tarde e que enchia, e as pessoas se brigavam lá para conseguir chegar no culto. E ela mesmo começou a perceber que as pessoas só vinham porque ela revelava tudo. Mas e que ela revelava e que falava que era o Espírito Santo, mas era uma voz que falava para ela. E aquilo começou a incomodar ela. E ela foi desenvolvendo e entendeu que aquilo eram as entidades que falavam para ela. Entende? Só que a igreja enchia. Então, busca isso daqui, por isso que Jesus, ele nunca se preocupou, irmão, com todas essas coisas. Será que Jesus, se ele quisesse, ele podia impactar todo mundo e... Acho que sim, né? Acho que ele já conhecia umas coisinhas, né? Você tem noção, depois de Lázaro, o que Jerusalém se tornou e onde Jesus estava de cadáveres? Você já pensou nisso? Você já pensou quantos cadáveres deveria ter por todas as ruas? Ou você não pensou que se alguém que ressuscitou depois de 4 dias, público para todo mundo ver, se o seu filho morresse, você ia enterrar ele ou ia pagar o preço que fosse para levar até Jesus? O que você acha? Ou você não sabe que um dos motivos principais que decidiram matar Jesus foi por esse milagre? E porque já não tinha mais como esconder isso. E começaram a vir de milhares de pessoas atrás de Jesus por esse motivo. Entende? Então isso, o que Jesus está dizendo aqui, sobre a verdadeira libertação, é que você precisa e deve conhecer a Cristo, e a partir disso Ele vai começar a te revelar segredos, que Ele só revela para verdadeiros filhos, mas que toda libertação tem um preço, e que é muito mais fácil, igreja, muito mais fácil, ouça aqui, é muito mais fácil você seguir a sua vida, sendo salvo, mas com uma meia dúzia de demônios de estimação na sua casa. É muito mais fácil, e se você acha que não, é porque tu não entendeu ainda. Vou começar a dar nome aos demônios. Eu não vou chamar eles pelo nome não, só pelo que eles fazem. Então, é mais fácil você continuar sendo salvo, mas tendo ira de quem prejudicou você. Em você tendo os seus pecados sexuais escondidos.
em você continuar tendo seus vícios escondidos, entre você se libertar e ir para a palavra, ou ficar na bolha que você vive, psicológica, emocional, seguindo quem você quer, conversando com quem você quer. Se quiser, eu continuo dando nomes a esses demônios. Porque a partir do momento que você se vincula e busca a santidade, você começa a se libertar dessas coisas. E aí realmente você precisa começar a se ver livre disso. E estar cada vez mais próximo de Jesus. E quanto mais próximo do fogo, mais a impureza. E aí daqui a pouco não é que é proibido você estar junto com os seus amigos e seus parentes, mas daqui a pouco vai ficar incompatível, você não tem mais como estar junto. Ou aí você continua com Jesus, ou você diz, não, eu quero a salvação, mas eu vou aqui passar o final do ano com os meus parentes, não tem problema, beber uma cervejinha e ficar alegre. E claro que não tem problema, e não tem mesmo, te garanto que não tem. O que depende é do nível de cristão que você é o nível de crente que você é. Quanto mais perto de Jesus, mais estreito é, mas também mais próximo na mesa você está. Entende? Mas toda libertação tem um preço. Quando você precisa se libertar, amém, igreja? Amém. Quando você precisa se libertar, é maldição hereditária, ok, mas isso veio em mim até você. Se o seu pai e a sua mãe são orgulhosos, se são ranzinza, se são odiosos, se são mentirosos, se são enganadores, se não pagam ninguém, estamos num culto de libertação, irmãos. Entende? E aí então, aí você precisa libertar você, só que aí Deus te coloca em um processo para que você pague o preço para essa libertação. Ouça bem o que eu estou te falando aqui, libertação não é de graça, libertação é na cruz de Cristo, mas sempre haverá um preço a ser paga, pelos seus comportamentos, mas quem paga verdadeiramente é o sangue de Cristo. Consegue entender isso? Talvez você não entendeu. Vamos ler, deixa eu ler para você, algo assim que Jesus, ele pintou um quadro maior do que essa parede aqui, pintou, você vai entender porque ele pintou, deixou bem claro assim, para você entender, que ele não precisava, mas ele deixou bem claro para você compreender, e para que hoje, e tantas outras milhares e milhões de vezes fosse apregoado, e fosse ensinado o que isso significa. Eu vou parar um pouquinho lá em Mateus, vamos para Marcos, capítulo de número 5, e eu quero que você preste muita atenção aqui. O fundo ficou bom agora. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos, põe aí, Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Aqui nós estamos falando de uma pessoa com alto grau de possessão, uma pessoa extremamente possessa. Quando você vai ver o que é uma pessoa, irmão, possessão, em alguns treinamentos que eu fiz fechado o quê? Não aqui no YouTube, mas que eu fiz fechado, eu mostrei um pouco o que é uma possessão, o trabalho que é feito e como que uma pessoa é quando ela está possessa. Uma pessoa que ela está em opressão, ela perde o sentido, ela fica. Agora uma pessoa que está possessa, primeiro, para ficar possessa é todo um trabalho. E você vai ver a pessoa que é muito diferente do que você está acostumado a ver na TV. Você vai ver uma pessoa que ela vai andar envergada ao contrário, porque uma entidade não sabe andar de pé. Você não tem noção
o trabalho que você precisa ter mental para conseguir andar de pé equilibrado. Então, uma entidade, quando ela incorpora, ela precisa se adaptar, e aí você vai ver que ela começa a olhar e tentar palpar. Eu não vou simbolizar aqui, mas os dedos ficam ao contrário, os braços ficam com o corpo totalmente ao contrário. Então, esse homem aqui vivia de uma forma. Então, isso eu estou explicando para os irmãos porque nós estamos num culto de libertação, amém? Para que você entenda o quanto que o mundo espiritual, ele trabalha para matar, roubar e destruir. A intenção dele é destruir a imagem de Deus que está em nós. O trabalho dele é esse. Então, esse homem aqui, ninguém podia, ele já tinha quebrado, destruído muitas cadeias. Imagina, o que é um homem para corrente? Não tem como. Mas, com certeza, quando é um caso desse, nunca é um só. Um espírito que possui uma pessoa aí e fala que, meu nome é legião, conversa, irmão. Nunca é. Nunca é. Um espírito que tem uma legião, você pode juntar 10 homens, 20 homens que não conseguem segurá-lo. Com o braço dele, ele quebra essas cadeiras aqui, entende? É tal nível, mas para isso tem que ter muitos pactos um homem desse. Então, o porquê é importante você ouvir esse tipo de coisa? Que é para você ficar atento na sua casa, com objetos, com tudo que você coloca dentro da sua casa, com as pessoas que você coloca dentro da sua casa, porque você não sabe com quem você está lidando. Então, que Deus traga discernimento para nós, amém? Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Isso daqui está totalmente errado. Você imagina que um demônio vai adorar Jesus? Mas adorar na Bíblia, a maior parte das vezes, a conotação é o que, gente? Encurvar, ajoelhar. Não é adorar, louvor, não. Ele ajoelhou. Quando chegou diante de Jesus, ajoelhou, amém? Amém. Versículo 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Então, vamos seguir. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Eu estou te falando sobre libertação, e estou te falando que toda libertação tem um preço. Quero que você entenda isso daqui. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Vamos fazer aqui uma breve, vou até anotar aqui, para daqui a pouco seguir, mas às vezes, no momento, no início que eu disse que o seu animalzinho de estimação pode ficar possesso, então já pega esse versículo, já fica certo aí na sua cabeça. Se eles puderem entrar nos porcos, podem entrar no seu totó, ok? Então isso você já guarda aí na cabeça, que desde que tenha um corpo e um cérebro, claro que ele pode, faz um teste, anota aí para ver se você não esquece. Qualquer dia que você começar a falar da palavra com alguém, principalmente alguém que não é salvo, quantos minutos para você ver? Se tiver um cachorrinho, um gatinho, quantos minutos para você ver? Quanto tempo vai demorar para ele chegar pertinho de você? Para ele ficar ali rodeando, para ele parar na porta? Quantos minutos para você ver? Esses dias, irmãos, estamos acordados aí, amém? Esses dias eu estava em Portugal falando com uma moça sobre uma questão de bruxaria e uma questão, foi um mover muito, muito forte que nós tivemos algumas horas ali com uma moça, tem umas questões ali espiritual, e lá não tem, nunca tinham visto, e eu estava conversando, daqui a pouco, e vem mesmo, daqui a pouco vem uma baita de uma corujona, sentou ali perto, e ficou vendo, ouvindo. Irmão, para quem não crê em nada, é normal. Para quem está ligado no mundo espiritual, sabe o que isso significa. Então, nós muitas vezes somos levados a que tudo não tem nada a ver. Não tem. Tudo tem a ver. Estamos em um combate. Enquanto nós estivermos aqui vivos,
nós estamos levando perigo ao reino das trevas. Você é um potencial de Deus nessa terra para invadir o inferno e saquear o inferno. Toda vez que você está falando com uma pessoa, toda vez que você cruza o caminho de alguma pessoa, Satanás liga alerta porque já sabe que você abrindo a boca pode ser que o Espírito Santo resolva falar e falando vai ser mais uma alma salva. Entende? Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, os donos dos porcos, fugiram, ou quem cuidava dos porcos, e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, olha só, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em imperfeito juízo, e temeram. Eu estou dizendo que Jesus pintou um quadro enorme. Uma pessoa que perturbava todo mundo ali, na região, na cidade. Imagina se não era um perturbador. Todo mundo conhecia. De repente, foram lá, avisaram, veio a cidade inteira. E agora viram aquele que era o endemoniado ali, sentado em bom juízo, tomado banho, trocado, bonitinho, conversando normal, e ficaram assustados. Será que é um testemunho forte? Eu acho que é, não é? Será que não? Pois é. Versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Olha só, e entraram, ou começaram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Talvez você não entendeu. Jesus acabou de fazer a maior libertação que eles, na história deles, da família deles, que nunca ninguém tinha ouvido. E o que eles falaram para Jesus? Sai da nossa terra. Quando eu disse que é mais fácil ficar com os demônios de estimação e só esperar a salvação, é porque é muito mais fácil. O mais difícil é você mudar dentro de você. Você ter prejuízo. Imagina, você ter prejuízo literal, porque você crê em Jesus e você precisa, às vezes, desfazer de algumas coisas, e precisa acertar algumas coisas, você precisa abrir mão, e aí vai ter o seu preço. E qual que foi o preço da libertação do endemoniado? 2.000 porcos. Foi o preço que custou a libertação. Foram 2.000 porcos. Que eu acho que a última vez que em um culto nós simulamos deu cerca de R$500 mil. E naquela época. Entende? Agora, quantas vezes, se os irmãos me permitem ministrar sobre a sua vida, quantas vezes Deus não chega para fazer, para mudar, e aí quando vê o preço a se pagar, diz: deixa assim do jeito que está. Deixa continuar assim mesmo. Eu não consigo, eu tenho uma fraqueza, eu não consigo, Amém, igreja? E aí o que acontece? Ele se tornou um evangelista. Ele queria ir com Jesus, e Jesus falou, fica aí, e ele foi evangelizar toda a Decápolis. Mas, coloque isso aí no seu entendimento. Não é, irmãos, não é. Os irmãos que estão no online, espero que estejam entendendo. Não é vir aqui e aprender a fazer uma oração e vai resolver tudo. Eu disse para os irmãos que nós iríamos ensinar o que é o negócio. Como fazer, como orar. Mas ensinar de uma forma que você resolva, faça um mapeamento, feche as portas e viva uma vida extremamente próspera. Se você quer ter com Deus, se você quer ter com Deus uma vida próspera, é extremamente possível que Ele vai te dar, vai fazer você ser próspero em todas as áreas da sua vida. É a promessa dEle, quando Ele diz, se você der ouvido à minha palavra,
todas essas bênçãos vão te acompanhar. Quem prometeu foi Deus, a promessa é dele, a promessa é da palavra da Bíblia, irmão. Só que toda vez que Deus se achega próximo de nós, aquilo que está em nós, ou em volta de nós, que não é de Deus, o que acontece? Tem que ser expurgado, tem que ser arrancado. Amém, igreja? E isso às vezes causa umas lágrimas, uns ai, porque o propósito e o projeto de Deus é que você se torne semelhante a Jesus o Cristo de Deus. Amém, irmãos? A primeira etapa dessa questão, e hoje eu meditando, eu até separei para ficar mais fácil para os irmãos e para mim, na hora de ministrar, para que traga facilidade ao entendimento. A primeira questão, em Mateus 13, que nós estamos lendo, a primeira questão é que existe um segredo. Então, se você quiser anotar, então, a primeira questão é que tem um segredo. A segunda questão é que Jesus revela que os segredos são só para os amigos, para os discípulos, para aqueles que querem pagar preço para seguir Jesus. Não é pagar preço para alcançar o seu milagre, é pagar preço para seguir Jesus. A terceira etapa que nós falamos, porque os outros não podem entender? Porque não são amigos, porque não são discípulos. E é uma parte que é meio desafiador para compartilhar com a igreja, né? Porque todos nós queremos somente um Deus que ama a todos. Ele ama, agora a questão é quem o ama também. Agora eu quero mostrar para os irmãos sobre isso, nesse culto, para ficar arquivado para você, o desvendar desse segredo, o desvendar do segredo de você ser, estar e continuar próspero. Mateus 13, 18. Porque aí o que acontece? Aí Jesus vem para explicar para os discípulos. E ele diz, olha, atendei-vos ou atentai-vos para a parábola do semeador. Amém, irmãos? Anota aí já nas suas anotações, quem está anotando, que o semeador é o pregador. No caso aqui era Jesus. Hoje é o Espírito Santo que usa de alguém. Então o semeador é quem está semeando a palavra. Que o Espírito Santo nos ajuda a entender isso aqui. Olha, é um grande segredo mesmo. Versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, aqui já está, a gente passa a leitura assim, aqui está o grande segredo. A todos que ouvem a palavra do e não a compreendem. Então, o que é essa semente? Ah, não, gente, me ajuda. A palavra do quê? Entende que nós aplicamos essa parábola à salvação, a pessoas com coração duro, a tantas coisas, mas aqui está muito claro, Jesus está falando sobre o reino, não está falando sobre outra coisa. A palavra do reino,
Ou seja, está falando para um público salvo, mas alguns com um coração que não são discípulos. Então agora ele está revelando para aqueles que decidiram morrer por ele. Amém? Então, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Coração é mente, no mais profundo do intelecto. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Vou voltar no versículo 19. Eu vou ir por passo aqui, já é 9 horas. Eu vou ir por passo aqui. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Igreja, fala para mim. Aqui, quando fala de coração, é o quê? É o quê? É minha mente, certo? É a mente. Como que pode dentro da sua mente ser semeado na beira da sua mente? Porque é isso que está falando aqui, não é? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, que é mente. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Me explica. Aqui fica muito evidente que toda palavra que você recebe, mas que fica na sua mente superficialmente, o diabo tem poder de entrar lá e arrancar. E aí daqui uma semana você vai falar, nossa, tem algo que foi ministrado, foi tão... Eu não lembro o que foi. E aí eu digo, anota, querido. Presta atenção. Deus fez uma promessa para você, anota, põe na geladeira, põe no guarda-roupa, para que você não perca aquilo. Entende? Eu já falei aqui algumas vezes, você está lá na sua casa, Deus te deu um entendimento, um pensamento, para o que você está fazendo, anota, tem um caderninho para você anotar, anota no celular, faz, mas não é quando você anota, que ele não rouba, é quando você presta atenção. Porque escutar, todos escutam. Ouvir, fala com o coração. Sabe quando você ouve uma palavra e você fala, glória a Deus. É porque aquela palavra caiu lá no coração e você a compreendeu. Amém? Então, o que fica na beira do caminho são simplesmente pessoas que vêm, se alegram, ouvem uma ministração, ouvem uma palavra e saem dizendo, não sei se é bem assim. Mas isso, foi bom. A igreja, estamos acordados? O culto foi bom. Mas, talvez não é. Parece que eu estou batendo nessa tecla. Mas vamos ficar aqui, para você entender. Racional, irmão. Você precisa entender. O culto de Jesus é racional, é muito bom. Tenho certeza que quando Jesus curava, ninguém ficava quieto. Existia um mover. Mas você precisa compreender a palavra. Chegar no culto, orar, pedir Espírito Santo, abre meu entendimento, eu preciso entender, eu preciso compreender a tua palavra. Quando que ela não fica à beira do caminho? Como que uma pessoa, irmão, como que amanhece na segunda, vai até domingo, 8 horas da noite, para ouvir a palavra novamente? Qual a importância que essa pessoa dá para a palavra? Quantas horas, calcula aí, quantas horas tem uma semana? 7 vezes 24, calcula aí. 140, 4 vezes 7, 7, 14, 21, 28, 168? 168 horas. Agora fala para mim, 168. Aí passa 166 horas desconectado de Deus. Simplesmente
Aí 2 horas está aqui, nem na beira vai ficar do outro lado da beira. Entende, igreja? Porque nós precisamos ser firmes nisso. Não tem gente que faz devocional? Pode chamar qualquer outro nome, mas começou, aí não conseguiu, aí parou, aí começou de novo, mas está na luta, porque não é fácil mesmo. A vida nos engole, mas está ali. Parou uma vez, já parou mais do que... Né? Mas está lá lutando porque mostra interesse, mostra que se importa. Agora, se você não dá ênfase e importância para a palavra, eu estou te falando num culto aqui de libertação e de prosperidade para você. De prosperidade mesmo para a tua vida. E aí são crentes que vão viver de igreja em igreja, de ministério em ministério, procurando uma solução, sendo que a semente é boa. O problema não está na semente. Aí eu fico procurando outro tipo de semente. A semente é boa. O que muda? A terra. Onde ela é plantada. Amém? Amém. Volta o versículo para mim. Versículo 20. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, que é o que já foi dito. Os irmãos que vêm, as pessoas que vêm, se alegram, choram e se emociona, porém, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Chegando, olha só, a angústia ou perseguição. Então quem recebe a palavra do reino, logo o que vai vir? Angústia e perseguição. E vindo a perseguição, logo a pessoa desanima. Por quê? Porque antes não tinha, pelo menos essa perseguição, tinha outras, mas essa não tinha. Então é mais fácil voltar para onde eu estava, ou seja, o estado que eu estava fazendo, as coisas que eu estava. Você nunca ouviu um crente falar? Pode trocar o fundo, põe um pouquinho mais light aí para mim. Olha só, você nunca ouviu falar que estava melhor quando eu não ia para a igreja. Agora eu fui para a igreja, eu não sei, eu acho que eu vou parar. Você já não viu algum cristão assim que dá vontade de falar, olha, vou fazer você morar com Jesus mais cedo? Você já viu isso ou não? Aqui está dizendo, recebe a palavra, mas vem a perseguição e a angústia, então eu acho que eu vou parar. Não dá tempo, né, para a gente... Mas parar para quê e para ir para onde? Para ficar em casa, abraçado com o diabo. Entende? Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Como pode, olha aqui para mim, como que pode algo que foi falado há 2000 anos ser tão atual? E daqui 1000 anos, se ainda tiver, vai ser atual. Vem, recebe a palavra e tudo, mas começa as coisas a mudar um pouco na vida e aí já não tem mais tempo e prioridade para Deus. Entende como, olha, vocês e nós aqui nesses cultos, você vai aprendendo o quão é difícil permanecer. Eu comecei falando culto isso. O quão é difícil permanecer. Vir não é difícil. O difícil é você vencer tudo isso daqui. Vencer cada etapa e permanecer. E aí o segredo de Jesus, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Dá um glória a Deus, irmão. Mas o que foi semeado em boa terra, o grande segredo aqui, é o que ouve a palavra e a compreende. Então ele ouve, já não escuta.
Ele ouve. Ouvir, a palavra diz que é ouvir com o coração. Entende? Ele ouviu e compreendeu. Já é um grande avanço. Porque a palavra é roubada de quem não compreende. Amém, igreja? Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Antes, quando eu lia rapidamente, você parece que é porcentagem. Mas não é, irmão. Se você fez uma colheita de 10, é 10 vezes 30. Se fez e é 60, é 10 vezes 60. É tantas multiplicações que são incontáveis. Porque quando Deus resolve abençoar, Ele abençoa de verdade. O grande segredo aqui para você, o grande segredo aqui para você compreender essa noite. O semeador quem é? É o pregador, que no caso aqui é Jesus, amém? A semente é o quê? A palavra do? A terra é o coração. As aves do céu, o diabo. As aves do céu é o diabo. Qual que é o grande segredo aqui? É que todas essas terras, meus irmãos, são terras salvas. Porque aqui ele já estava falando para salvo. Ele não estava falando para quem não era salvo. Porque quem não era salvo já saiu no primeiro grupo. Os que ouviram, creram e ficaram, ele começou a falar. O que para eu e você entender hoje muito claro sobre libertação? Qual que é a forma de você ser abençoado em todas as áreas da sua vida aqui, conforme o Mestre Jesus disse? É que assim que a palavra chega ao teu coração, isso é muito claro, irmão. Quem está acordado, diga amém. Amém. Sabe o que vai ter que acontecer? Os espinhos vão vir. Você vai ter que arrancá-los. A terra vai ser rasa. Você vai ter que aprofundar. A terra vai ser rochosa. É você que vai ter que cuidar. Esse é o grande segredo. A terra já é salva, a semente é boa. O que importa é o que você vai fazer. Porque é você que vai aprofundar. É você que vai ouvir e vai ter interesse. É você que vai lá, vai adubar. Não é assim? Não é assim? Os espinhos não vêm? Vem para todos. É você que vai lá e vai arrancar. Aqui não. Essa palavra não, essa palavra é contrária àquilo que eu creio. Não vou ficar nisso, não vou ir naquilo, não vou. É você que vai cuidar para que essa palavra do reino venha florescer, porque a semente é boa. A pergunta aqui para você, principalmente quem já vem de pais crente, para quem já vem de família cristã, onde foi que a tua família se perdeu e que você hoje determina que não vai se perder? Em qual tipo de solo que eles deixaram de cultivar? Quais espinhos que eles deixaram sufocar? Onde eles se perderam? É isso que você deve estar se perguntando e tem que se perguntar. Se estamos falando de maldição hereditária, vai ter uma semelhança muito grande, então você vai precisar analisar e olhar para a tua família. Quem tem a família cristã, quem não tem, não precisa olhar para a família nesse aspecto, mas olhe para saber onde estão os espinhos, onde estão as pedras, onde minha família foi sufocada. Foi na separação, foi no adultério, foi na idolatria, foi na escassez, foi na pobreza. Nós precisávamos de ter pelo menos, hoje, claro que não vai dar tempo, precisávamos ter pelo menos mais 40 minutos, 1 hora para você entender isso daqui. Porque se a minha família, ela foi atacada e eu entendo que os espinhos, o porquê não prosperaram. Já percebeu que as famílias, elas vivem num loop e sempre caem na mesma coisa?
Então, onde eles tropeçaram? Ah, eu já identifiquei que realmente foi aqui nessa pedra. Ok, agora eu vou para a palavra para descobrir o porquê tropeçaram nessa pedra e como que eu faço para não tropeçar. Porque a palavra ela tem a receita para tudo. Entende? Se você... é o pecado. Qual tipo de pecado? O porquê que abre porta para esse pecado. E aí você vai entender onde você vai ser atacado. Lembra que a maldição sem causa ela não permanece? Então ela primeiro vai querer arrumar uma causa em você, para depois ela permanecer. Se você descobrir como não arrumar essa causa, você vai se livrar disso. Por isso que você precisa entender e fazer um mapeamento, irmão. Porque a promessa de Deus para você, soma aí a melhor fase que você teve na tua vida. Se você está pensando em casamento, pensa no casamento. Se é nas finanças, pensa nas finanças. A melhor. Eu já tive 1.000.000 guardado na conta. Pensa no 1.000.000. A promessa de Jesus, você tem noção o que é você, eu vou falar a conta mais baixa. Você pegar o 1.000.000, multiplicar a primeira vez, ele vai para 2. Não é vezes 30. 30 vezes. De 2, multiplica mais uma vez, vai para 4. 4 vai para 8. 8, 16. 16, 32. 64. Vai até chegar no final do 30, para você ver o quanto que é. Essa é a promessa de Deus para você. E aí, Jesus ele fala a mesma coisa, repetidas vezes, da mesma, mas de muitas formas. Ele diz: foca, meu povo, entenda que o primeiro lugar é o quê? É o quê? O reino. O reino. Ele está falando de reino aqui. E ele diz: olha, em primeiro lugar, põe o teu coração e aplica no reino, porque as demais... Que povo desanimado, gente. Eu estou aqui há 1h30 falando para vocês 2 horas. Entende? Se você focar no reino, as outras coisas, elas serão, é o mesmo que ele está dizendo aqui. Se você preparar a terra e a semente cair e florescer, 30, 60 e 100 para 1. Então esse momento é o momento de você pensar: qual pedra foi que a tua família tropeçou? Onde que você não vai tropeçar? E para que você comece a procurar as respostas certas. Amém, igreja? 9:12. Glórias a Deus. Está conectado o meu retorno aqui, Samuel? Anote, você que está acordado ainda, anote o que se repete na sua família: adultério, pobreza, abortos, doenças mentais, suicídio, divórcios, padrões espirituais estéreis. O que é que se repete na sua família?
Anotou? Quem está anotando, conseguiu anotar? Lembrou de alguma coisa? Eu estou calmando, irmã. Só estou perguntando só. Glória a Deus. Glórias a Deus. Se você conseguir anotar, eu quero que você medita nisso essa semana. Te mostrar e te falar como que você vai fazer. Eu vou ler aqui depois, vou tirar um print e envio para Sabrina e para a Aline, elas compartilham com vocês. Que porta foi aberta? Consagrações, pactos com o oculto, alianças verbais, ou seja, essas alianças malditas ou palavras de sentença maligna sobre a sua vida. Você vai receber lá no grupo isso daqui. Eu quero que você entenda que você vai se colocar como um reparador de brechas. A palavra de Deus sobre isso. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Essa daqui é a promessa de Deus para você. Quem conseguir, já tem gente tirando foto, então tira uma foto, depois manda para as irmãs. E eu quero, como que você vai fazer isso daqui? Semana que vem nós vamos orar com os quatro passos de libertação. Mas eu quero que você entenda, medite nessa palavra e faça um mapeamento para você vir sabendo o que você vai fazer. Amém, igreja? Que se repete na sua família. Você tem uma semana para pensar, para ir atrás da tua mãe, conversar com ela. Se não tem mais a mãe, tem a tia, tem a avó, ou senão você medita. Mas normalmente você vai ter alguém para lá tomar um café e perguntar como é que era a nossa família. Como que era? Às vezes você não conheceu o avô, eu não conheci. Como que era? O que acontecia? Na minha casa, meu pai teve um grande problema com vício, bebida, essas coisas. E eu, quando entendi isso, faz muito tempo, eu conversando, falei, e como é que era o meu avô? Porque eu não conheci. Seu avô era um homem muito bravo, assim. Ó. E trabalhava com o quê? Com muitas coisas. Mas eu lembro que ele tinha um alambique. Não me conta mais. É um alambique, vendia bebida, isso e aquilo. Entende? Ou tu não entende? Então, você fazendo perguntas certas à tua família, você vai descobrir coisas. Pergunte, se você tiver com o coração preparado, pergunte. Mãezinha, quando eu fui nascer, eu era uma criança que queria ou que não era tempo? Vocês estavam me esperando ou... E aí você vai anotar, né? Pergunte, busque saber. E aí talvez você já vai conseguir assemelhar coisas que você passa hoje e que tua avó, teu avô passou. E aí eu quero que você medite nisso, que Deus nos colocou como reparadores de brecha. É como se fosse, esse assunto que nós estamos tratando é como se fosse uma cidade que está com a muralha dela quebrada, e os invasores conseguem entrar e saquear o tempo todo. Então agora nós vamos fortalecer isso e fechar essas brechas, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Para que a sua vida,
prospere, a dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Porque a maldição é até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção de Deus é até 1000 gerações. Isso daqui vai ser mandado para você. Eu quero muito que você se dedique a fazer isso. E se você que está ouvindo aqui, pode levantar, fique de pé comigo. E se você que está no grupo da mentoria, quiser ter uma ferramenta poderosa, só você que tiver interesse, pedir para a Sabrina ou para a Aline e eu vou te enviar. De graça, só para você preencher. E aí você vai ter mais clareza ainda. Com algumas perguntas. E essas perguntas vão trazer facilidade para você. São poucas perguntas, são 300 perguntas. Você vai compreender e entender muitas coisas. Amém, irmãos? Antes de nós louvar, quero fazer uma oração por você. Feche os teus olhos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Esteja em um momento de comunhão com Deus, em um momento ligando o seu pensamento ao trono do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor que Ele estenda as mãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus, é no nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, que nós estamos em oração, mais esse dia, mais essa quinta-feira. Aqui está os nossos irmãos, também do online. Eu quero pedir, Senhor, a Tua visitação aqui e na casa de cada filho, cada filha. Que o Senhor possa trazer, Espírito Santo, clareza a cada um. Entendimento de qual área cada um precisa orar, Senhor. E se blindar e repreender isso e fechar essas brechas. Deus, nós somos filhos da promessa. E nós temos direito pela Tua palavra, Senhor, a ter as mesmas bênçãos de Abraão. Aquele que luta contra nós, Senhor, sempre no oculto e escondido. Sempre procura na vida de cada filho, cada filha, implantar, Senhor, o mal. Brechas e portas abertas, Senhor. Quero te pedir, Senhor Jesus, pelo Teu sangue, pelo Teu poder e o poder da Tua palavra, que o Senhor comece a fechar todas essas portas nessa noite. Que cada um que está aqui, Senhor, cada um que está recebendo essa palavra e crendo, que o Senhor possa começar a dar discernimento, entendimento, que cada um, Senhor, possa receber a libertação pela Tua palavra. Que casas sejam libertas, Senhor. Filhos sejam livres. Que os pais se convertam ao Evangelho. Que Jesus seja proclamado, Senhor. E que a verdade da Tua palavra tenha vida na boca de cada um, Senhor. Que cada um possa sair daqui, Senhor, um mensageiro da verdade. Deus, profetizo sobre cada família que está aqui, Senhor, cada um que está no online conectado, uma vida de bênçãos, de prosperidade, uma vida de alegria, Senhor, onde que as Tuas promessas recaiam sobre cada um, que comeríamos, Senhor, do melhor dessa terra. Deus, nós agradecemos principalmente a salvação, o Evangelho, Senhor, mas também tomamos posse, Senhor, das Tuas bênçãos. Capacita cada um, Senhor, com os armamentos do céu, Senhor, com a Tua força, ousadia, coragem, virtude, dons, para que possam lutar, Senhor, e vencer o gigante que se coloca na vida de cada um. Deus, está aqui, Senhor, mais um culto de ensino, que a Tua palavra seja cravada em nós, Senhor, e que ela não fique nem na beira do caminho, nem entre em espinhos, nem pedregais, mas que seja, Senhor, viva,
poderosa e eficaz em nós. Nos guarda, Senhor, de Satanás. E eu profetizo sobre a tua igreja dias de muitas bênçãos, Senhor. Dias de paz, dias de alegria, dias, Senhor, de muitas e muitas bênçãos, Senhor. Tanto espirituais, familiares, na casa, na vida, nos negócios. E que tudo seja para honrar o teu nome, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar. Quero que você louve com alegria e guarde essa